A gente vai hoje conversar sobre as notícias dos jornais, dos sites de jornalismo a respeito da medida provisória 1154, que reestruturou a esplanada dos ministérios. O Congresso Nacional realizou uma série de alterações no texto da medida provisória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em especial aquelas relativas às atribuições do Ministério do Meio Ambiente, que está sob o comando da ministra Marina Silva, e do Ministério dos Povos Originários, que está sob o comando da ministra Sônia Guajajara. Então, por conta desses fatos ocorridos agora, nós iniciamos um debate e achamos interessante realizar este podcast hoje de um modo bastante informal, improvisado, né, porque está sendo feito no calor dos fatos, e, para tanto, nós convidamos os professores Gabriel Mantelli, Isabela Franco Guerra, José Nuzzi Neto, Sheila Pitombeira e também a professora Norma Sueli Padilha. Este é o episódio número 25 de Narrativas do Antropoceno e foi gravado na manhã do dia 25 de maio de 2023. O quadro geral é o seguinte: está sendo esvaziada a atribuição do Ministério do Meio Ambiente em muitos pontos importantes, como no Cadastro Ambiental Rural, cuja atribuição para a gestão sai do Ministério do Meio Ambiente, mas não vai para o Ministério da Agricultura, como estava no governo anterior, vai para o Ministério da Gestão. Outra questão importante diz respeito à Agência Nacional de Águas, que deve ir para o Ministério de Desenvolvimento Regional. Com relação ao Ministério dos Povos Originários, a grande perda, bastante expressiva, diz respeito à demarcação de terras indígenas, que talvez seja uma das principais, se não for a principal função desse ministério, e é retirado, nesse caso, não para um ministério que esteja sob o comando de uma base conservadora do agronegócio, mas para o Ministério da Justiça. Então, nós vamos começar esse debate. Eu vou convidar o professor Gabriel Mantelli para dar sua opinião, apontar quais são os principais pontos polêmicos, quais são os óbices constitucionais que dizem respeito a essa votação, para iniciar o debate. E daí a gente continua aqui a nossa rodada. Beleza, obrigado, professor Guilherme. Queria aqui saudar todos, todas, todes. É um prazer estar aqui nessa roda de conversa. Infelizmente, já num contexto bastante preocupante. Acho que preocupante para nós do direito ambiental, da sociedade civil organizada, para quem usa e utiliza uma visão de direitos humanos e que confia que esse novo governo traria uma virada, uma guinada nas discussões que a gente elabora, pensa e pratica, né? Claro que a gente não pode se esquecer que, ainda que a gente tenha elegido um governo progressista, alinhado com essas pautas ambientais, indígenas, de direitos humanos, o nosso Congresso ainda, o nosso Legislativo, é o mais conservador da história do Brasil. Acho que o fenômeno do bolsonarismo, evidentemente, ele não se encerra numa eleição, é uma questão que vai demorar para a gente entender enquanto sociedade, mas também em termos de enfrentamento, não só do bolsonarismo, mas de toda essa extrema-direita organizada, que tem, de alguma forma, estado aí nesses poderes instituídos. Mas especificamente sobre o que aconteceu na noite de ontem, acho que gostaria de retomar o que o professor Guilherme trouxe para a gente, fundamentalmente para dizer que, além do que está acontecendo em termos dessa reforma administrativa dos ministérios, também foi aprovada em regime de urgência a votação do PL 490, que ficou para a semana que vem. E o PL 490 também é muito perigoso para a pauta indígena, para a pauta dos direitos humanos, porque, de certa forma, acaba legalizando a tese, que para mim nem é uma tese, sempre coloco ela entre aspas, a tese do marco temporal, que dificulta a demarcação de territórios originários e territórios indígenas. Então, assim, além de tudo que aconteceu em relação a essa reorganização administrativa ontem, também chamou a atenção de ter acontecido também essa votação para que o PL 490 fosse votado em regime de urgência na semana que vem, sem passar pelas comissões. Então, foi um duplo ataque aí ao que nós estamos construindo enquanto sociedade, enquanto tentando utilizar uma visão de direitos humanos para pensar esse Brasil que está tentando se recuperar dos 4 anos do governo anticlimático e antiambiental do Bolsonaro.
E a gente conseguiu ver que, na verdade, o legislativo ele está com as armas muito prontas para colocar o seu posicionamento, que a gente sabe que é dominado por interesses econômicos, corporativos, e muitos deles, né, a maioria deles, alinhados com essa pauta anticlimática e antiambiental. Então, não só acho que a gente pode comentar hoje o que aconteceu em termos de reorganização administrativa, que estamos todos preocupados, todas preocupadas, mas também em relação à questão do marco temporal, né, do PL 490. O STF pautou o julgamento de um recurso extraordinário que tem como um dos assuntos principais a questão do marco temporal para o dia 7 de junho. Então, ao lado do que está acontecendo agora no Congresso, dessa tentativa de se fazer valer de um entendimento legal sobre marco temporal por meio do PL 490, a gente tem esse outro enfrentamento no STF, marcado para o dia 7 de junho. A gente ainda não sabe como é que isso vai acontecer, se realmente o STF vai pautar, né? A pauta do STF é sempre muito sensível a outras questões. Mas, de toda forma, acho que os povos indígenas, os movimentos sociais, a organização civil, as organizações civis do terceiro setor estão todas muito atentas a esses andamentos, né? Tudo isso que tem acontecido, como o jogo político, ele tem, de alguma forma, se acelerado, ou pelo menos se acelerou nesses últimos dias. E, na nossa visão, também, decorrência desse fato de ser o PL, a questão do marco temporal, uma questão muito preocupante para o setor agropecuário. Mas, enfim, essa é um pouco a minha opinião primeira, assim, de que muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, todas elas muito bem orquestradas e que são muito desafiadoras para esse governo atual. A questão do marco temporal, a questão da reforma administrativa, mas acho que, para depois também passar aqui para os meus colegas e para as minhas colegas, acho que tem um desafio muito grande para esse governo, para esse Lula 3, que é ele conseguir alinhar o que ele diz para o mundo para o que acontece internamente, domesticamente aqui no Brasil. Esse é um dos grandes desafios do governo Lula 3, né? Então, o governo ele se vende muito externamente, aí todas essas horas de avião que o Lula tem gastado para reestabelecer o diálogo internacional com o mundo, se baseia fundamentalmente nessa promessa de retomada do Brasil enquanto uma potência ambiental e climática. Grande parte dos acordos que são feitos, como, por exemplo, o recebimento de verbas para o Fundo Amazônia, né, dos Estados Unidos e de outras potências mundiais, se deu desse compromisso do presidente Lula em relação à pauta climática, à pauta ambiental, à defesa da Amazônia, à defesa dos povos indígenas. Então, são pilares que têm sido construídos nessas relações exteriores que agora, internamente e domesticamente, o governo vai ter que lidar com essas promessas e fazer aquilo que está cumprindo. Então, nos causa preocupação dele externamente se colocar como um defensor da Amazônia, né, esse governo, não só o Lula, mas o governo como um todo, nessa coalizão que foi eleita, vender essa imagem, mas internamente fazer algumas estratégias políticas que são um pouco duvidosas, como foi o que aconteceu ontem, quando o PT liberou a sua base para voltar ao regime de urgência do PL 490 em relação ao marco temporal. E também, evidentemente, esse assunto da reorganização administrativa que foi chancelada pela liderança do governo no Congresso. E, de novo, né, essa reforma, como bem o professor Guilherme falou, joga grande parte das principais incumbências do Ministério do Meio Ambiente para outros ministérios e a principal incumbência desse novo Ministério dos Povos Indígenas, que seria o tema da demarcação, para o Ministério da Justiça, né? E aí acho que, a partir disso, a gente tem elementos para continuar a nossa conversa. Muito obrigado, professor Gabriel. Então, nós temos 3 grandes eixos que podem servir de encaminhamento para esse debate. Um diz respeito ao aspecto estritamente jurídico, o que foi votado e como foi votado e o que se pode fazer no plano estritamente jurídico, que é, até certo ponto, uma questão mais acadêmica, né, que diz respeito ao estudioso de direito ambiental, de direito constitucional, principalmente no que concerne a iniciativa legislativa, iniciativa privativa do presidente da República sobre a estrutura dos ministérios e sobre os cargos, funções e empregos públicos. Um segundo aspecto diz respeito à política interna, num sentido mais pragmático, não puramente legal, que é como lidar com um Congresso Nacional, como disse o professor Gabriel, que ainda traz uma pesada participação do chamado centrão, um modelo de política clientelista que a gente sabe que vem há muito tempo servindo aos interesses do agronegócio. Esse mesmo Congresso, majoritariamente de direita, é o que o governo atual tem para lidar.
O terceiro eixo é o plano internacional. A política externa do Brasil é pautada preponderantemente pelas bandeiras dos direitos humanos, do respeito aos povos indígenas e ao meio ambiente. Então, esses daqui são os eixos principais do governo Lula no plano da política externa. Direitos humanos, povos originários, erradicação da pobreza e defesa do meio ambiente, que é a defesa do planeta. Então, vou passar a palavra à professora Isabela Franco Guerra para opinar a respeito. Isabela, sua palavra. Bom dia a todos e todas. Professor Guilherme, por vir, obrigada pelo convite. E não posso deixar de marcar e de lembrar, né, de um texto introdutório que é sempre objeto das discussões, até iniciais do direito constitucional, que a gente sempre nós sempre nos remetemos, né, ao Ferdinand Lassalle, a essência da Constituição, que no final a gente tem aquela discussão, né, não só do que é uma Constituição, mas como obter a sua força normativa, como é que a gente concretiza. Então, questões colocadas de uma forma inicialmente simples, né, pelo autor do século XIX, nós estamos hoje no século XXI com esses desafios, né? De uma certa forma, as constituições avançaram muito na positivação das normas envolvendo os direitos humanos fundamentais nas suas diversas dimensões, e a gente tem hoje, até no constitucionalismo latino-americano, as constituições andinas, do Equador, da Bolívia, com aquele conceito do bem viver, da Pachamama, mas com uma imensa dificuldade de concretização daquilo que, do nosso olhar, pelo menos acadêmico, é a de promoção da essência, né, do que a gente pressupõe de uma civilização que tenha, de fato, na sua base a dignidade da pessoa humana, e hoje um olhar mais amplo, né, não estamos sozinhos nesse planeta. Então, essas questões que permanecem, que vão envolver bem-estar, defesa dos direitos humanos, defesa dos defensores de direitos humanos, a efetivação dos compromissos éticos. Então, essa notícia, né, que a gente debate, essas questões que a gente debate hoje, absolutamente recentes, então eu estou trazendo aqui, assim, a minha fala, mas ainda, como a gente diria, de uma linguagem muito formal, no olho do furacão. É claro que merece, né, uma reflexão com mais vagar, mas de pronto, né, eu concordo com o que foi colocado aqui e muito bem delineado pelo Guilherme, nesses eixos que nós temos, né, e que pensar na nossa estrutura, inclusive de produção normativa, do papel do executivo, papel do legislativo, e quando o executivo encaminha uma proposta que tem relação com as suas funções essenciais, né, até ligadas à estruturação do seu funcionamento, daquele dever de atuar, de agir, de cumprir a Constituição, e quando caminhar, né, o papel do Congresso de apreciar uma medida provisória, a gente tem um deslocamento com esvaziamento de órgãos que são essenciais para a efetivação das políticas públicas, toda uma proposta de governo que está alinhado com a base que foi colocada para a eleição, é uma preocupação porque a gente vê diretamente um conflito entre executivo e legislativo. E a pergunta, né, que se coloca também, considerando as nossas referências, inclusive doutrinárias, né? A gente traz até um autor liberal americano, já falecido, mas que é muito lido e citado no Brasil, Ronald Dworkin, quando ele fala do império do direito, da integridade do direito, ele tem uma passagem que ele coloca da responsabilidade dos nossos representantes parlamentares, né, de manter a boa-fé, de cumprir os referenciais, vem a partir da Constituição, de uma lógica de Estado de direito. Então, a gente tem esse desafio de conseguir um caminhar, né, para cumprir o que a gente tem ali na Constituição, com o Congresso, né, já colocado aqui, um rosto extremamente conservador, e a minha pauta, o questionamento, né, que eu coloco é esse: como manter a integridade do direito, e ainda que a gente saiba, até pelas propostas desses congressistas, né, da grande maioria, como se colocou, que a gente identifica um olhar imediatista econômico, mas que a gente sabe que um desdobramento, né, no futuro até inviabiliza a sustentabilidade. Então, tem como cobrar, até para esse Congresso Nacional, hoje, esses representantes eleitos que lá estão, que cumpram a Agenda 2030, é um compromisso internacional brasileiro, né? E a gente
levanta aqui a questão da boa-fé, do cumprimento internacional, do cumprimento dos pactos, e a premissa da Agenda 2030 é não deixar ninguém para trás, erradicar a fome, mas considerando as boas práticas, no âmbito, por exemplo, da produção da agricultura, o respeito à igualdade, à inclusão. Então, se a gente esvazia um ministério, né, como o relacionado aos povos originários, né, que a gente tem ali uma liderança indígena, Sônia Guajajara, nos perguntamos, estaria então havendo, de fato, esse desvirtuamento, né, dos fundamentos constitucionais e da própria lógica, quando a gente pensa da teoria do direito? Então, como é que a gente alinha, né, e de que forma a sociedade civil pode cobrar? Porque, afinal, a gente tem uma Constituição que tem ali nos artigos 231, 232, né, que ressalta os direitos dos povos originários, como diz, né, de origem, e como é que a gente compatibiliza, né, com essa questão das pressões econômicas imediatistas. Então, é uma preocupação grande que eu tenho de que a gente, como é que a gente vai combater propostas de retrocesso e aplicar a nossa legislação, né? Até porque a gente tem vigente a Convenção 69 da OIT, e ela está longe de sair do papel para se concretizar, mas acho que o nosso dever aqui, para mim, nesse momento, eu quero, assim, registrar a nossa Constituição muito clara em relação aos direitos dos povos originários. A gente percebe toda uma invisibilização, né, uma invisibilidade histórica, um descumprimento da Constituição, desafios para a efetividade, e uma convenção internacional que está internalizada, que é a Convenção 69, essencial, que coloca no direito desses povos diretamente se manifestarem, e ela precisa sair do papel. E um outro aspecto é o próprio acordo de Escazú, que tem a extrema consonância, né, uma grande harmonia com a nossa Constituição, e eu entendo que seja fundamental que o Brasil complete o processo, que ratifique. A gente tem todas as normas internas em consonância com esse acordo, e entendo que seja importante porque ele reafirma a questão da progressividade dos direitos fundamentais e reafirma o dever do Estado de proteção aos defensores dos direitos humanos, coloca a obrigação do Estado da prestação de contas, e para mim esse acordo é fundamental porque em que pede a gente ter essa base do direito até para exigência interna, né, de prestação de contas, de cumprimento da Constituição, mas é importante até, se for necessário, a gente contar com uma pressão internacional e até mesmo para situações que podem levar o país à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, vejo assim como necessário pressionar o Congresso para ratificar o acordo, mas, ao mesmo tempo, é algo assim que fica para mim uma interrogação, né, dado a peculiaridade, né, de um Congresso que não tem interesses, né, no sentido individual, quando a gente tem a manipulação do público para consecução de interesses privados e não do público. Mas esse, para mim, é um caminho importante, porque a gente vai precisar, sim, das pressões internacionais para que, internamente, a gente cumpra a nossa própria Constituição e esses acordos internacionais. Então, é lembrar aqui da Convenção 69, do Acordo de Escazú, e, fundamentalmente, né, desses desafios que lá atrás serão apontados por La Salle, no século XIX. A gente observa o Dworkin, né, um liberal americano, colocando também nessa questão da proteção de como concretizar a integridade do direito, e esse nosso desafio. Obrigada. Eu acho que essas questões levantadas pela Isabela, né, são muito relevantes. Ao mesmo tempo, eu me pergunto por que se realizou uma mudança, um esvaziamento do Ministério dos Povos Originários, passando para um ministério que não está nas mãos do Centrão, porque foi para o Ministério do Flávio Dino, que é uma pessoa que, aliás, é associado da Prodab, professor de Direito Ambiental, que também tem igual seriedade na defesa dos direitos humanos dos povos originários. Achei muito estranha essa transferência. Terrível seria se fosse para o Ministério da Agricultura. Eu passo agora a palavra ao professor José Nuzzi Neto, para suas ponderações. Nuzzi, por favor, com a palavra. Ok, bom dia a todos, bom dia, Guilherme. A minha primeira consideração é exatamente a respeito disso que o Guilherme acabou de comentar. No próprio governo Lula, há dissensões internas. Então, eu tenho a impressão que a própria remessa da MP, que está sendo agora rearranjada no Congresso,
a própria remessa da MP já houve alguma batalha interna e alguma resistência interna também, que se refletiu agora na própria decisão do Congresso, nas manifestações do Congresso até aqui. Por enquanto temos apenas um relatório, não houve votação. Mas por que se passaria então para o Ministério da Justiça? Talvez já houvesse dentro do próprio governo alguma ideia a esse respeito. E, em segundo lugar, e agora volto aqui, pego o tema jurídico que o Guilherme levantou, há uma decisão do Supremo a respeito em ADI 2350, que baliza exatamente esse problema de iniciativa exclusiva do presidente da República ou do chefe do Executivo e o poder de emenda. Nessa ADI, eu vou me permitir ler aqui o item 1º da emenda. A Constituição Federal veta ao Poder Legislativo apenas a prerrogativa da formalização de emendas a projeto originário de Tribunal de Justiça, se delas resultar aumento de despesa pública. Então, o veto inicial, a limitação inicial é aumento de despesa pública. Mas há umas outras condicionantes que vêm. Observada ainda a pertinência temática, a harmonia e a simetria à proposta inicial. Bom, então, se fosse para retirar, se a intenção é retirar, teria que observar minimamente esses requisitos. Como são todas categorias, não há uma norma concreta dizendo é isto ou é aquilo, a discussão a respeito da compreensão daquilo que se compreende na proposta inicial pode ir bastante longe. Acho que, então, houve uma certa cautela para observar essa restrição que já foi posta pelo Supremo Federal. De qualquer maneira, desistir dessa proposta e tentar remeter ou deixar essa questão para o Judiciário seria uma estratégia bastante duvidosa, porque não obteria, primeiro, não se teria a decisão, você não teria a implementação daquilo que foi originalmente proposto. Segundo, uma eventual decisão, que pode ser para um lado, pode ser para o outro, demoraria muito tempo. Então, essas são as primeiras considerações que eu faço a respeito do que vem sendo debatido até aqui. Obrigado. Muito obrigado, Nuzi. Foram muito úteis, né, as suas informações, a pesquisa que você realizou. Isso significa que nós temos precedente jurisprudencial no sentido de que é possível modificar uma medida provisória de iniciativa do chefe do Poder Executivo, desde que dela não acarrete a oneração dos cofres públicos, né? Basicamente seria isso. E, nesse sentido, gastos propriamente não seria o caso. Seria talvez feita a realocação de servidores, mas todos com os mesmos cargos, mesmas funções, mesmos salários, sem afetar o orçamento. Bom, nós tivemos uma vitória recente no STF, né, que foi o reconhecimento da obrigatoriedade de paridade entre sociedade civil, empresariado e governo junto ao CONAMA, mas se esse fortalecimento da participação da sociedade civil nesse colegiado é mais do que bem-vinda, por outro lado, o esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente reduz drasticamente a possibilidade de participação. Então, realmente a gente está numa queda de braço muito difícil de ser resolvida, porque a gente sabe como é que foi reconquistada a democracia aqui a duras penas, por mais bonito que tenha sido aquela posse com representantes dos povos originários, pessoa com deficiência, mulheres e afrodescendentes, enfim, uma coisa simbolicamente muito, muito bonita e que traz muita esperança. A sucessão foi aquele atentado, né, no dia 8 de janeiro. Então, com a palavra, a professora Sheila Pitombeira, do Ceará. Bom dia a todas e todos. Bom, eu acho que hoje, o dia de hoje, ele é um dia tão impactante quanto o dia seguinte ao dia 8 de janeiro. Né? No dia 8 de janeiro, nós vimos as cenas, aquelas cenas dantescas, mas no dia seguinte foi mais ou menos como se a gente tivesse tido a dimensão. E hoje, eu acho que essa votação de ontem, ela é um pouco do desdobramento do dia 8 de janeiro, que nós não havíamos percebido toda essa engrenagem, né, de desmonte, de ataque ao Estado brasileiro, às suas instituições, a sua dura, né, perseguição à garantia da cidadania, ao respeito aos povos originários,
a um equilíbrio ambiental sadio. Todos esses aspectos, né, eles nos foram mostrados ontem. E isso nos deixa com uma perplexidade, justamente porque, olhando ao nosso redor, Argentina, Chile, Peru, Equador e toda a América do Sul, e olhando mais ao lado americano, a gente observa a força desses interesses, como eles mutilam nações, como eles violam o direito das pessoas, o que nos causa muita perplexidade, né? Essa forma tão assintosa como todos esses fatos aconteceram, é como se deu e como ocorre toda essa cooptação, sobretudo do legislativo brasileiro. Porque é até possível compreender e dimensionar a questão dos interesses econômicos. Não justifica, mas mais ou menos dá para ter uma dimensão compreensível. Mas o legislativo, em peso, votando toda essa desestruturação, todo esse recomeço de resgatar o Estado brasileiro, de dar espaço, vez e voz e condições dignas dos nossos povos originários, de viabilizar uma atividade econômica focada num ambiente sadio e equilibrado, de viabilizar uma saúde, uma educação de acordo com as nossas demandas, né, sem que seja tudo mercantilizado. A votação de ontem, na minha percepção, ela disse assim, vocês acharam linda a festa do dia 8, como foi linda, mas enquanto vocês se divertem pensando que as coisas estão bem, os nossos interesses estão valendo para valer. Então, nós não podemos nos desarticular dessa vigilância, da responsabilidade das nossas instituições e do nosso dever de cidadão. Não sei se isso parece utópico, mas respirar fundo, né, e verificar como agir, o que nos compete, como vi um texto sobre água que dizia, a água, os oceanos, eles trabalham gota a gota. E na questão ambiental, as pessoas precisam trabalhar gesto a gesto. Então, vamos aos nossos gestos, né? Juntar os nossos cacos. Acho que é por aí, Guilherme. Muito obrigado, Sheila. Eu perguntaria para vocês se esta votação de ontem não seria uma retaliação ao Ministério do Meio Ambiente em decorrência das exigências feitas pelo IBAMA no episódio da extração de petróleo lá no Amapá, porque o que deu para sentir, né, logo após a publicação da notícia, foi que houve um alarde muito grande a respeito de algo que poderia ser tratado de uma forma muito singela. Será que houve um aproveitamento daquele fato para se gerar esse clima antiambientalista, né, no Congresso Nacional, para fomentar essa derrota? Então eu vou passar a palavra ao José Nuzzi Neto para suas considerações. Singela observação. Esse fato do IBAMA realmente calou fundo e deve ter pesado nessa manifestação de ontem. Mas não só ele. Lembrar também que, ao mesmo tempo, ou logo antes, tinha sido aprovado a questão do arcabouço fiscal. Deve ser alguma coisa mais ou menos assim, olha, aprovamos alguma coisa, mas vocês não estão com essa bola toda, vocês têm que se cuidar, porque nós temos uma pauta diferente da que vocês têm. Então, penso que essas questões estão todas entrelaçadas. Obrigado, era só uma intervenção singela. A Isabela acho que queria se manifestar, está com a mãozinha. Muito rapidamente, eu também considero assim como o Nuzzi, né, que é mais uma gota ali para o copo, até porque a gente tem que considerar todo o movimento que a gente vem observando, né, parlamentar, em relação a essa questão do marco temporal. Já havia assim, as manifestações, e muitas no sentido de definir a ocupação das terras indígenas a partir da promulgação da Constituição de 88, uma interpretação assim, que a gente sabe completamente estapafúrdia, né? O texto da Constituição é claro, direito dos povos indígenas e direito dos povos originários, né? E observando ali aquela ancestralidade da ocupação do território. Muito antes, evidentemente. Então, mas essa questão ainda não foi votada, Isabela. Não foi votada. É mais assim como um contexto, né? Até deixa assim, esclarecer melhor.
que eu entendo que haja já um contexto no Congresso Nacional, e aí como você coloca, Guilherme, essa questão do licenciamento, né, e da questão aí da Petrobras, justamente, que é exploração da área da Amazônia, acho que foi, sim, um fator para ter essa resposta que a gente viu ontem. Acho que é um somatório de questões e concordo que tenha sido assim, como você coloca, mais uma questão que deu assim, estamos respondendo, né? Então é isso. Estou vendo que a professora Norma Padilha também levantou a mão. Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui com vocês. Cumprimento os colegas com os quais concordo plenamente com todas as observações. E vou falar rapidamente, porque estou no local aqui em trânsito, mas não posso deixar de me manifestar. Eu creio que ontem foi um choque de realidade enorme para todos nós, no sentido de que não foi interrompido o processo de desmonte, não só das políticas ambientais brasileiras, mas da própria legislação ambiental brasileira. E concordo com o Guilherme, foi sim uma reação de mostrar força contra a decisão do IBAMA, na recusa da licença prévia do licenciamento da Petrobras para explorar petróleo na Foz do Amazonas, e também uma forma de já tentarem minar a força de uma mulher coerente, de uma mulher inteligente, de uma mulher preparada que está à frente do Ministério do Meio Ambiente. A bancada rural tem pavor da Marina Silva. Então, isto também é sinal de misoginia, porque se trata também de 2 ministérios comandados por mulheres. Então, só para deixar aí a minha manifestação e um grande abraço a vocês. Muito obrigado, Norma. Realmente, olha, esse daqui é um aspecto que ninguém tinha levantado, muito pertinente esse daqui. Foi o Ministério da Marina e o da Sônia, foram os 2 ministérios que enfraquecidos aí pelo Congresso. Para encerrar o nosso Narrativas, eu vou passar a palavra a Sheila para as suas considerações finais. Sheila? Não, eu queria só reforçar o que a Norma falou e também lembrar que, curiosamente, ao lado dos atos, né, de misoginia contra as 2 mulheres, nós tivemos um recrudescimento de alteração na pasta, né, de CGSI, de ABIN, né, tudo relacionado a um contexto de militarização. Voltando, quando a expectativa era essas questões serem resolvidas no contexto civil, né, houve uma mudança. Nós estamos numa situação, foi um alerta muito delicado, assim, muito preocupante de toda a nossa realidade brasileira, não só ambiental, né, como disse a Isabela, a nossa pauta, e a Norma também, a nossa pauta não é igual a de vocês, fiquem espertos que nós vamos conseguir furar a pauta de vocês, mas foi também no outro sentido. Então, é um momento de muita atenção e responsabilidade. Então, eu agradeço a todo mundo que topou aqui participar, ao Gabriel Mantelli, Isabela Guerra, José Nuzzi, Norma Padilha e a Sheila Pitombeira, que está sempre com a gente aqui no Narrativas do Antropoceno. Narrativas do Antropoceno é um podcast criado, produzido e apresentado por Guilherme Porfim, especialmente para a revista PUB. Conheça o blog da revista PUB acessando www.revista-pub.org.